Em um pequeno e isolado vilarejo no interior do Brasil, uma antiga lenda sussurra entre as árvores e ecoa nas noites escuras, atraindo a curiosidade e o medo dos moradores. O que aconteceria se essa lenda se tornasse realidade? A história acompanha a vida de Beatriz, uma jovem que sempre se sentiu deslocada em sua própria casa. Ela cresceu ouvindo as histórias de sua avó sobre uma entidade que habitava a floresta densa ao redor do vilarejo, conhecida como a Assustadora. Ninguém nunca a viu, mas suas manifestações eram sentidas em cada sombra e sussurro que pairava no ar. Ao se aventurar além dos limites conhecidos, Beatriz descobrirá que algumas verdades são mais aterrorizantes do que a própria lenda. Beatriz sempre foi uma sonhadora, perdida entre as expectativas de uma vida comum e o desejo de escapar da monotonia do cotidiano. Sua casa, situada na Rua das Palmeiras, era um reflexo de sua vida. Paredes descascadas e janelas empoeiradas que mal deixavam entrar a luz do sol. O vilarejo de São Miguel, cercado por montanhas e mistérios, parecia sufocá-la. A jovem sentia uma inquietação constante, como se algo a chamasse das profundezas da floresta. Enquanto seus amigos se contentavam em passar os dias entre risadas e festas, ela se sentia cada vez mais atraída pelas histórias de sua avó sobre a Assustadora, uma figura que, segundo se dizia, aparecia aos que buscavam a verdade. Naquela noite fatídica, a lua cheia iluminava o céu, e a brisa suave trazia consigo um cheiro de terra molhada. Beatriz decidiu que era hora de enfrentar seus medos. Com o coração acelerado e a mente repleta de dúvidas, ela adentrou a floresta. A escuridão parecia engolir tudo ao seu redor, e os sons da natureza se tornaram um coro de vozes sussurrantes. Cada passo era um desafio, e a cada instante, a jovem se lembrava das advertências de sua avó, mas algo dentro dela clamava por respostas. Conforme ela se aprofundava na mata, percebia que não estava sozinha. A sensação de ser observada a envolvia, e a tensão crescia. A Assustadora, ou o que quer que fosse, parecia se aproximar. No fundo, Beatriz sabia que aquela jornada não era apenas uma busca pela verdade sobre a lenda, mas também uma exploração de seus próprios medos e inseguranças. A floresta não era apenas um cenário, era um reflexo de sua alma, cheia de sombras e segredos a serem desvendados. O confronto entre a jovem e a entidade prometia revelar não apenas a natureza da Assustadora, mas também o que realmente habitava o coração de Beatriz. Ela se encontraria diante de um dilema: enfrentar suas verdades mais sombrias ou sucumbir ao terror que a cercava. A escolha era dela, e a floresta aguardava, silenciosa e implacável. Beatriz se aventurou cada vez mais fundo na floresta, onde a luz da lua mal penetrava as copas das árvores. A sensação de ser observada tornou-se insuportável, e um frio na espinha a fez parar. A escuridão parecia viva, pulsando à sua volta. Ela lembrou das histórias da avó, que sempre falava sobre os desaparecimentos misteriosos que ocorreram nas proximidades da floresta, os sussurros que chamavam os incautos para dentro de seus domínios. A jovem sentiu um nó no estômago, mas a curiosidade a empurrava adiante. Enquanto caminhava, ela notou um brilho tênue à distância. Aproximando-se, viu que era um pequeno altar rústico, coberto por musgos e flores silvestres. No centro, um objeto reluzente atraía sua atenção. Um colar antigo, com um pingente em forma de olho. Um arrepio percorreu sua pele ao tocá-lo, como se uma corrente elétrica a percorresse. Nesse instante, a atmosfera ao seu redor mudou. O vento começou a sussurrar palavras ininteligíveis e as árvores pareciam se inclinar, como se estivessem escutando. Um ruído súbito a fez voltar-se, e ela avistou uma figura encapuzada se movendo entre as sombras. O coração de Beatriz disparou. Ela tentou gritar, mas as palavras se perderam em sua garganta. A figura se aproximou lentamente, revelando um rosto familiar. Era Clara, sua amiga de infância, que havia desaparecido há meses. Seus olhos, uma vez brilhantes e cheios de vida, agora estavam vazios e opacos. Beatriz sentiu uma onda de desespero. Clara, ela sussurrou, incapaz de acreditar no que via. A amiga balançou a cabeça, e uma expressão de dor cruzou seu rosto. Você não deveria estar aqui, Beatriz. A Assustadora a encontrou. A jovem tentou se aproximar, mas algo a impediu. Uma força invisível que a mantinha afastada. Clara parecia presa entre dois mundos, a realidade e o desconhecido. O que aconteceu com você? Beatriz perguntou, a voz tremendo. Clara olhou para o colar em suas mãos e, com um gesto trêmulo, falou. Ela está observando.
A assustadora se alimenta do medo e da verdade. Você precisa sair daqui antes que seja tarde demais. Beatriz virou-se para fugir, mas a floresta parecia ter mudado. As árvores estavam mais próximas, e os caminhos que antes eram claros, agora se entrelaçavam em um labirinto. O sussurro das vozes se intensificou, e a jovem sentiu a pressão de algo maligno se aproximando. As histórias que a avó contava, as advertências sobre a assustadora, agora a cercavam como uma rede invisível. Enquanto lutava para encontrar o caminho de volta, Beatriz percebeu que Clara não era a única a carregar os ecos da lenda. À medida que os desafios se tornavam mais intensos, sombras dançando ao seu redor, risos distantes e a sensação persistente de que algo a seguia, ela se deu conta de que a floresta não era apenas um lugar de mistério, mas um espelho que refletia suas próprias inseguranças e medos. A jovem sentiu uma presença mais forte, como se a própria assustadora estivesse se aproximando, e a realidade começou a desmoronar. As explicações racionais falharam, e o que antes parecia apenas uma lenda, agora se tornara uma experiência palpável e aterrorizante. Beatriz estava presa em um pesadelo, e a única maneira de escapar seria confrontar não apenas a entidade, mas também as verdades que sempre evitou enfrentar. A floresta, com suas árvores retorcidas e sombras ameaçadoras, tornou-se um campo de batalha entre o que era real e o que era fabricado por seus medos. O que restava para Beatriz era um dilema: aceitar a verdade que a assustadora revelaria ou ser consumida pelo terror que a envolvia. O destino de Clara e de tantos outros dependia de sua escolha. Beatriz sentiu a pressão da presença maligna aumentar, como se a própria floresta estivesse se fechando ao seu redor. As sombras dançavam de maneira frenética, e os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores. A imagem de Clara a atormentava, mas agora outro pensamento a consumia. E se Clara não fosse a única a ter sucumbido à assustadora? E se as histórias contadas pela avó não fossem apenas lendas, mas ecos de uma verdade sombria? Quando uma brisa gélida cortou a noite, Beatriz se lembrou de algo que sua avó mencionara. A assustadora não apenas se alimentava do medo, mas também se aproveitava das fraquezas da mente. O que se manifestava ali poderia ser uma ilusão, uma distorção da realidade criada por suas próprias inseguranças. A ideia a fez hesitar, questionando sua sanidade. A floresta estava se transformando, mas será que não era ela quem estava se transformando naquilo que mais temia? Desesperada, ela tentou se concentrar e expelir os pensamentos sombrios, mas foi então que uma risada estridente ecoou pelo ar, seguida por um estalo no tronco de uma árvore próxima. Algo havia se movido, algo que não deveria estar ali. A figura encapuzada que era Clara agora parecia se desvanecer, como se a essência da amiga estivesse sendo sugada pela própria escuridão. A assustadora está em todos nós, sussurrou a figura, com uma voz distorcida e distante. Você não pode escapar do que carrega dentro. Beatriz sentiu uma onda de pânico. O que aquilo significava? A assustadora não era apenas uma entidade externa, mas uma manifestação das suas próprias sombras. Ela começou a correr, mas a floresta, agora viva e pulsante, a impedia de avançar. As árvores pareciam se fecharem, e a trilha que antes era clara agora estava repleta de bifurcações, cada uma prometendo um destino diferente, mas todas igualmente aterradoras. No entanto, no meio da confusão, uma nova revelação surgiu. Ao olhar para o colar em suas mãos, ela viu que o pingente em forma de olho não era apenas uma peça de joalheria, era um símbolo, um portal. Beatriz percebeu que as histórias que ouvira não eram apenas advertências, mas pistas. O colar poderia ser a chave para desvendar o que realmente estava acontecendo na floresta, e talvez uma forma de libertar não apenas Clara, mas todas as almas presas ali. Ela hesitou. A batalha interna se intensificando. Confrontar a assustadora significava encarar suas próprias verdades mais sombrias, mas se não o fizesse, poderia ser consumida, assim como Clara. Com um novo senso de determinação, Beatriz decidiu que precisava enfrentar a assustadora. O que poderia ser mais aterrador do que descobrir a verdade sobre si mesma? Ela fechou os olhos, respirou fundo e, com o colar em mãos, preparou-se para um confronto que mudaria tudo. Beatriz abriu os olhos, agora imersa na escuridão que a cercava. O colar pulsava em sua mão, como se estivesse vivo, vibrando com a energia da floresta.
Cada sombra parecia se mover, cada sussurro se intensificava, e a presença da assustadora se tornava palpável. A figura encapuzada de Clara se materializou diante dela, distorcida e grotesca, seus olhos agora brilhando com uma luz espectral. "Você não pode lutar contra o que está dentro de você", ecoou a voz, um misto de dor e raiva. Com um movimento brusco, Beatriz ergueu o colar, o pingente emitindo um brilho azul que iluminou a escuridão ao seu redor. O riso da assustadora se transformou em gritos de fúria, e a floresta começou a tremer, as árvores se contorcendo como se quisessem escapar daquele confronto. "Você não sabe o que está fazendo", a entidade berrou, sua forma se distorcendo em um turbilhão de sombras e luz. Beatriz sentiu a pressão do medo se intensificar, mas lembrou-se das palavras de sua avó. "A assustadora se alimenta do medo, mas também do amor. Você deve encontrar a luz dentro de si." Com isso em mente, ela fechou os olhos novamente, respirando fundo, e se concentrou em suas memórias mais queridas. Os risos de Clara, as tardes passadas juntas, a amizade que as unia. A luz do colar cresceu, pulsando mais forte, e a figura de Clara começou a se desvanecer, revelando a essência da amiga, presa em um turbilhão de escuridão. "Beatriz." A voz suave de Clara resistia ao clamor da assustadora. "Ajude-me, eu vou te salvar", Beatriz declarou, a determinação crescendo dentro dela. A assustadora rugiu, uma tempestade de sombras se formando ao seu redor, tentando engolir a luz que emanava do colar. "Você não pode!" gritou a entidade, agora visivelmente afetada pela força da luz. "Você é fraca como todas as outras." Mas Beatriz não hesitou. Com um grito de desafio, ela avançou, o colar erguido na direção da assustadora. "Não sou fraca, eu sou amor, eu sou lembrança. Você não pode me controlar." As palavras reverberaram pela floresta, e uma onda de energia se irrompeu do colar, atingindo a assustadora em cheio. A entidade gritou, seu corpo de sombras se contorcendo em agonia. A luz do colar iluminou a floresta, dissipando as sombras e revelando a verdade. A assustadora não era um ser separado, mas uma manifestação do medo e da dor que Beatriz havia guardado. Com um último grito, a assustadora se desfez em uma nuvem de fumaça, e um silêncio profundo tomou conta da floresta. Beatriz caiu de joelhos, exausta, mas liberada. A imagem de Clara, agora livre da escuridão, sorriu para ela, um brilho de gratidão em seus olhos. "Você conseguiu, Beatriz. Agora estamos livres." E assim, a floresta começou a se iluminar, as sombras se dissipando, como se a própria natureza estivesse reconhecendo a vitória daquela que ousou confrontar seus medos mais profundos. Beatriz se ergueu lentamente, as pernas trêmulas e o coração ainda acelerado. O colar, agora apagado, pendia em seu peito como um lembrete constante do que havia enfrentado. A luz da manhã começava a penetrar nas copas das árvores, mas a floresta parecia diferente, como se cada folha e cada galho estivesse ciente da batalha que ocorrera ali. Cicatrizes emocionais marcavam seu ser, profundas e indeléveis, e ela sabia que nunca mais poderia ignorar o medo que a assustadora havia revelado. Enquanto caminhava, Beatriz sentiu uma pontada de dor em seu braço, onde uma cicatriz se formava em resposta à luta. Não era apenas uma ferida física, era um símbolo das memórias que agora a acompanhavam. Ela havia libertado Clara, mas a assustadora havia deixado suas marcas, e o eco da batalha ainda ressoava em sua mente. As risadas de sua amiga agora eram também acompanhadas de sussurros de sombras, uma lembrança constante do que quase perdera. Ao sair da floresta, Beatriz notou que os habitantes da aldeia pareciam alheios ao que ocorrera. As pessoas continuavam com suas rotinas, mas havia uma inquietação no ar, uma sensação de que a paz era frágil. Ela observou as crianças brincando, suas risadas soando alegres, mas em seu coração, uma sombra de preocupação se formou. A assustadora poderia ter sido derrotada, mas a floresta ainda guardava segredos que poderiam ressurgir a qualquer momento. Enquanto caminhava pelas ruas, Beatriz sentiu olhares sobre si. Alguns a reconheciam, outros apenas a observavam com curiosidade. Ela se perguntava se alguém tinha percebido a transformação em seu olhar. A verdade que agora carregava a isolava, e a ideia de compartilhar sua experiência parecia impossível. O que ela poderia dizer? Que havia enfrentado um espectro feito de seus próprios medos? Que a escuridão que a cercava era, na verdade, uma parte dela mesma? As noites tornaram-se mais longas e inquietantes. Embora a assustadora tivesse sido expulsa, a sensação de estar sendo observada nunca a abandonou.
Em seus sonhos, Clara aparecia, mas sempre envolta em uma névoa pesada, como se algo ainda a mantivesse prisioneira. Beatriz acordava ofegante, com o peso das sombras em seu peito, e a certeza de que a batalha poderia ter sido apenas um capítulo de uma história maior. Certa noite, enquanto olhava pela janela, ela viu uma silhueta na floresta, uma forma imprecisa se movendo entre as árvores. O medo a invadiu novamente, mas agora era diferente. Havia um entendimento profundo do que o medo poderia fazer. O que acontecera não poderia ser esquecido, e a floresta, com seus segredos e mistérios, nunca mais pareceria a mesma. Beatriz percebeu que, embora houvesse vencido uma batalha, a guerra interna continuava. A assustadora poderia ter sido derrotada, mas a verdadeira luta estava apenas começando. A luta contra as sombras dentro de si mesma. Beatriz observou a silhueta na floresta, seu coração pulsando com um misto de medo e curiosidade. A assustadora tinha sido derrotada, mas a sombra que permanecia em sua mente parecia mais ameaçadora do que o próprio espectro. O peso da vitória a oprimia, uma lembrança constante de que a paz era efêmera e que o verdadeiro inimigo talvez estivesse dentro dela. As noites se tornaram um campo de batalha silencioso, onde seus medos mais profundos se manifestavam como ecos da assustadora. Clara, embora livre, parecia distante, como uma estrela que havia perdido seu brilho. Beatriz se perguntava se a amiga também carregava as marcas da luta, se a liberdade dela não vinha acompanhada da mesma dor que a consumia. Um dia, ao caminhar pela aldeia, Beatriz avistou uma criança brincando perto da floresta. O sorriso inocente da menina fez seu coração apertar. Naquele momento, ela percebeu que, embora tivesse vencido a assustadora, a luta contra as sombras da própria alma era apenas um novo começo, uma batalha que exigiria coragem e resiliência. O que antes era um lugar de terror passava a ser um campo de aprendizado. A floresta, com seus segredos, a ensinara sobre a fragilidade da vida e o poder do medo. Beatriz sabia que a vitória tinha um custo. Ela nunca mais seria a mesma. E embora a assustadora não estivesse mais presente fisicamente, a luta contra suas próprias inseguranças e traumas havia começado. A história de Beatriz é uma lembrança de que, mesmo nas vitórias, há cicatrizes que permanecem. O verdadeiro desafio reside em confrontar e aceitar essas sombras que habitam dentro de nós. Se você também já enfrentou suas próprias assustadoras, compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos explorar essas batalhas internas e encontrar força nas experiências uns dos outros. Não se esqueça de curtir e se inscrever, pois cada interação ajuda a trazer mais conteúdos que nos conectam em nossa jornada. A luta pode ser difícil, mas juntos somos mais fortes.